Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma aula hoje com perguntas e respostas. Joel está aqui atrás de mim, ele vai fazer perguntas referente à colorimetria e eu vou responder aqui para vocês. Muita gente pergunta como é que a gente faz isso. Ele vai me fazer em média de 70 perguntas, vamos ver em quanto tempo a gente consegue responder todas essas questões relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, a colorimetria, ok? Então vamos lá, Joel, pode perguntar. O que são cores complementares? Cores complementares são as cores secundárias. Dentro do círculo cromático estão em seus lados opostos. O que significa pH? Potencial de hidrogênio. A numeração 6, após o ponto ou vírgula, corresponde a qual reflexo? Ao reflexo vermelho. Como se explica as ligações salinas? Ligações salinas são as ligações que no simples ato de molhar o cabelo, o seu pH é alterado e sua extensão é dilatada e aumentada. Qual o fundo de clareamento do loiro claro 8.0? Dourado cobre. Qual a função do pH? Medir uma solução ou um elemento para determinar se o mesmo é ácido, neutro ou alcalino. O que são cores análogas? São as cores que dentro do círculo cromático estão próximas umas das outras. Como classificamos produtos com pH baixo, abaixo de 7 e qual a sua função para os cabelos? pH ácido e sua função é fechar as cutículas. Qual o primeiro sinal de que os cabelos estão desnutridos? O ressecamento. Quais são as bases das cores frias? A base das cores frias são o verde, o acobreado e o irisado. Em processo de descoloração, qual o pH do cabelo? O cabelo vai para o pH 10, Qual o pH de um cabelo saudável? entre 4,5 e 5,5. Como se explica as ligações de enxofre ou pontes de sulfeto? São rompidas através de química e a sua transformação é permanente. Defina as cores frias. São as cores que nos passam a impressão de distanciar e também de reduzir as formas. Quais são os cabelos mais propensos a excesso de oleosidade e sobrecargas? Cabelos finos. Aproximadamente quantos cabelos tem uma pessoa adulta? 5 milhões espalhados por todo o corpo de forma desigual. Como reconhecemos a altura de tom na caixa de tinta? É o primeiro número impresso na caixa. Como classificamos um cabelo quando as glândulas sebáceas são hipofuncionais? Os fios são opacos, rebeldes e quebradiços. As pontas se rompem abrindo-se a forquilha. As cutículas são abertas, tornando-os porosos, ásperos e embaraçados. Cabelo ressecado, fragilizado, quebradiço. O que indica um cabelo muito danificado que pode ser indício de muitos trabalhos anteriores? Um cabelo áspero. Que cor teremos se unirmos as três cores primárias em partes iguais? Uma cor neutra, o marrom. O que podemos encontrar no canal da medula? O canal da medula pode estar preenchido com queratina esponjosa ou simplesmente vazio, não alterando em nada na sua estrutura. Coloração sem amônia age dentro das cutículas ou na parte externa do fio? Na parte externa, fora das cutículas.
Qual o indicador de um cabelo poroso que pode ter sido tratado anteriormente? Há um cabelo áspero. Qual é o indicador de um cabelo saudável e normal? Um cabelo suave, macio, com brilho, maciez. Quais são as proteínas que compõem o cabelo? 90% de queratina, mais 19 aminoácidos. Defina as cores neutras. São usadas normalmente para fazer um fundo porque são poucas visíveis e vibrantes. Quais são os reflexos das cores quentes? Acaju, róseo, vermelho, acobreado e dourado. Como classificamos um cabelo quando o couro cabeludo apresenta exagerada produção de sebo pela hiperatividade das glândulas sebáceas? Os fios apresentam-se aglutinados, sem volumes, gordurosos e às vezes exalam um odor característico. São os cabelos oleosos. Como criar uma cor secundária? A conjunção de duas cores primárias em partes iguais. Qual a função da cutícula? A cutícula é responsável pela proteção do córtex, também da medula, e também é responsável por criar uma barreira contra produtos químicos. Qual o estado de um cabelo poroso? Ressecado. Qual o fundo de clareamento do loiro muito claro? Ponto 9. 9.0. Dourado. Por que é tão importante saber o pH de produtos para o cabelo? Para podermos equilibrar o pH de nossos clientes e mantê-los sempre saudáveis. Qual o pH da pele, cabelos, olhos e unhas? 4,5 a 5,5. Qual a durabilidade de um tonalizante no cabelo? Entre 26 a 30 lavagens. Como classificamos um cabelo que apresenta oleosidade no couro cabeludo, mas as pontas são desidratadas? São cabelos mistos. Qual a altura do tom 04? Castanho médio. Qual a função da medula? Estudos não indicam função para essa região. Quais os fatores que causam a diminuição dos 19 aminoácidos? São fatores externos, fatores mecânicos ou química. Como são denominadas as cores primárias e quais são elas? São denominadas cores fundamentais. São elas o azul, o amarelo e o vermelho. Como podemos saber o resultado do equilíbrio do pH? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como fazemos para saber o resultado do equilíbrio do pH? Ok. No processo de descoloração, o pH ele vai para o nível 10. É só somar o produto que a gente está utilizando junto com o pH que é 10. Vou dar um exemplo. Vou usar um produto com pH 2,5. Ele vai para 12,5. Dividimos por 2, o pH ele vai quase para um pH normal. A numeração 4, após o ponto ou vírgula, corresponde a qual reflexo? Ao reflexo acobreado ou laranja. Qual o fundo de clareamento do castanho claro 5.0? Cobre vermelho. Qual a altura de tom 3? Castanho escuro. Qual o tempo devemos deixar o creme colorante no teste de alergia? 45 minutos. Qual a função da água oxigenada? Retirar os pigmentos presentes no córtex para depósito de novos pigmentos. Qual a importância da amônia na coloração? Ela é importante para manter a cor por muito mais tempo. Defina as cores quentes. São as cores que nos dão a impressão de expandir as formas e também de aproximar. Quanto um cabelo saudável poderá esticar a mais o seu tamanho de comprimento?
Ele deve esticar 1/3 a mais e depois voltar ao seu tamanho normal. Em que região deve ser efetuado o teste de alergia? Na parte do cotovelo, na pele mais fina. A numeração 2, após o ponto ou vírgula, corresponde a qual reflexo? Ao cinza. Como classificamos produtos com pH acima de 7 e qual a sua função para os cabelos? São produtos com pH alcalino e sua função é abrir as cutículas, deixando os cabelos porosos. Qual o peso suporta um cabelo? O cabelo suporta até 80 quilos. Qual a altura do tom 9? Loiro muito claro. Qual o fundo de clareamento do castanho médio 4.0? Vermelho cobre. Por que a coloração sem amônia é considerada semi-permanente? Porque ela não tem a mesma durabilidade da coloração com amônia e sua cobertura também não tem o mesmo poder. Quantas alturas de tom existe na tabela de cores? Na tabela de cores existem 9 alturas de tons. São os claros, médios e escuros. Qual o fundo de clareamento do castanho escuro 3.0? Vermelho cobre. E o fundo do clareamento do preto? Desculpa, eu acho que o 3.0 é vermelho, né? Fundo de clareamento vermelho. Me confundi. Pode continuar. O fundo de clareamento do preto 2.0. Vermelho intenso. Qual a altura de tom do 7? Loiro médio. Quais as necessidades de um cabelo poroso? Água e nutrientes. A numeração 5, após o ponto ou a vírgula, corresponde a qual reflexo? Acaju. Qual a altura do tom 8? Loiro claro. A numeração 1, após o ponto ou vírgula, corresponde a qual reflexo? O cinza. Qual a altura de tom 2? Castanho escuro. Desculpa, preto. Como surgem as cores terciárias? Conjunção de duas cores, seja elas secundárias ou primárias, em proporções diferentes. Aproximadamente quantos cabelos existem no couro cabeludo? Aproximadamente 150 mil fios. A numeração 3, após o ponto ou a vírgula, corresponde a qual reflexo? O dourado ou laranja. Desculpa, dourado é o amarelo, o laranja é o acobreado. Finalizou. Quanto tempo, Joel? Eu não marquei aqui? Aí tá, não, aqui eu tô com 13 minutos e 45. Vamos jogar que nós respondemos em média de 77 perguntas a respeito de colorimetria em 13 minutos. Gente, nós praticamente pegamos quase todos os assuntos, nós fomos até cores terciárias. A gente começou no básico, mas pegamos até cores terciárias, entenderam? A gente consegue colocar na memória de uma maneira muito simples e colocar ela na memória ao longo prazo. A gente nunca esquece isso. Legal, né? Até a próxima, gente. Beijão.